Saiu o trailer novo do Besouro Azul, com os caras velhos criando várias armas iradíssimas, o Jamie Reyes aprendendo a controlar os poderes, e o trailer tá vindo pesado na comédia. Mostraram a velhinha segurando o minigun, a Bruna Marquezine brilhando, né, pra representar o Brasil na DC. Mostraram a armadura do vilão Carapax, a outra vilã, a Vitória Cord, apareceu bem mais nesse trailer também. Tem bastante informação e coisa interessante pra eu passar pra vocês aqui. Vários detalhes vocês não pescaram. Vamos lá. Oh, he's pissed. Inestrantes, Peter aqui. Pra quem não sabe, Besouro Azul é um dos personagens mais irados dos quadrinhos. Já falei, tô repetindo aqui, ok? É a premissa do Homem-Aranha, só que ao invés do Jamie ele ser mordido por uma aranha radioativa, ele foi pego por uns caravelhos alienígenas que se fundiu com ele. Caiu na Terra tal, os caravelhos se fundiu com ele. E esse caravelho consegue formar uma armadura ao redor do corpo do Jamie. Ele vira uma espécie de Homem de Ferro na versão armadura de nanotecnologia. Só com nanotecnologia alienígena. Ele fica, porra, nervoso demais. E nesse trailer a gente viu basicamente todas as principais funcionalidades da armadura. Isso que eu falei de formar armas, o lance dela ser uma inteligência artificial consciente, muita coisa a gente viu ali. Só que o filme não tá indo pelo caminho da invasão alienígena da The Reach, né, que é a civilização que cria esses caravelhos para invadir planetas. The Reach é uma civilização que cria justamente esses caravelhos, vai mandando para vários planetas para eles pegarem um hospedeiro lá e esse hospedeiro dominar o planeta. Esse é o principal arco do Besouro Azul. E é uma história que impacta toda a DC. Inclusive a animação Justiça Jovem adaptou essa história super bem. Mas agora que eu já passei o básico pra vocês, vamos analisar esse trailer pra entender por qual caminho ele vai. Bora separar por tópicos aqui. Família do Jamie. Esse novo trailer deu bastante destaque pra família Reyes. E as HQs do Besouro Azul tem esse foco também na família dele, no círculo de amizade dele. E é uma dinâmica diferente porque não é tão comum famílias latinas serem abordadas na Marvel e na DC. Então tem uma pegada diferente e um pezinho também na comédia, né? Mas assim, nas HQs, galera, é uma comédia diferente do que tá nesse trailer. As HQs do Besouro Azul são muito bem escritas e super divertidas. Eu sei que não dá pra gente definir o filme só pelo trailer, não precisa me chamar atenção, eu sei disso. Mas eu senti as piadinhas meio clichês, meio batidas. Eu tô com certo medo desse filme acabar indo muito naquela pegada fórmulazinha genérica a lá o Sam, né? A lá Shazam, de açãozinha mais ou menos, com piadinha o tempo todo, bem galhofa. Eu tenho esse receio, porque eu sei que isso afasta a galera do cinema. Você pode ser daqueles que, não, eu adoro esse tipo de coisa. Beleza, mas você não é a maioria, ok? Você pode ver que os últimos filmes têm flopado, e muito por conta disso também. Porque esse é o momento que as pessoas estão realmente saturadas desse tipo de filme. Por isso eu espero que Besouro Azul tenha um diferencialzinho, né? Pelo menos isso. Ou no mínimo que tenha bons personagens, boas cenas de ação pra ser aquele entretenimento bacana. A gente precisa, a gente tá ansioso por isso, né? Vilões. Os dois principais vilões do filme apareceram nesse último trailer. Já divulgaram pra gente de cara, sem mistério. Tá lá, pra todo mundo ver. Um é o Carapax, que vai ser interpretado pelo ator, o Raul Max Trujillo. A armadura dele tá idêntica dos quadrinhos. Tá muito bem feita, ponto pra caramba pro filme. A diferença é que nos quadrinhos, esse vilão, o Conrad Carapax, começou nos quadrinhos como um arqueólogo rival do Dan Garrett, que é o primeiro Besouro Azul, que também era arqueólogo. Pra quem tá perdido nisso, vamos lá. O primeiro Besouro Azul, que tiveram vários, ok? O primeiro Besouro Azul é o das HQs clássicas lá da Era de Ouro. Lá da época que a vovó fazia sucesso na praia, né? Nessa época da Era de Ouro, o Besouro Azul nem sequer era da DC. Ele foi comprado depois. Então, nessa época, o Conrad Carapax era o rival arqueólogo do Dan Garrett, que foi quem encontrou os Caravelho primeiro. O Dan Garrett foi o primeiro Besouro Azul, né? Foi o primeiro que teve contato com os Caravelho. E na história original, o Carapax passa a ser um super vilão quando ele descobre um dos laboratórios secretos do Dan Garrett, né? Quando ele chega lá, ele vê o Dan Garrett e o Jarvis Cord trabalhando na criação de um robô indestrutível. Esse tal Jarvis Cord planejava secretamente replicar esse robô num exército de soldados robôs invencíveis. Aí o Carapax faz a cagada de tocar no robô e morre eletrocutado. O corpo humano dele morre, só que a mente dele, a consciência dele, é transferida pra dentro do robô. Ou seja, ele virou um robôzão indestrutível. Eu sei que é estranho, galera, mas a gente tá falando aqui de Era de Ouro. A era dos cartoons, onde personagens super-heróis, por exemplo, era quase igual o Popeye. Laçava a lua, puxava, coisa louca, né? Ou tipo Popeye comendo espinafre, tipo isso. Então, na Era de Ouro, as origens de vilões e heróis eram esquisitas pra caramba mesmo. Assim mesmo como falei pra vocês. Por isso que tiveram várias origens mudadas, com retcon, enfim. Aí quando o Dan Garrett morreu, ele passou os Caravelho pro segundo Besouro Azul, o Ted Kord, que era sobrinho do tal Jarvis, o cara que ajudou a criar o robô que eu tava falando agora pra vocês.
o Ted Kord, ele virou um vigilante super inteligente, que cria várias invenções super tecnológicas, né? Ele foi o Besouro Azul da fase pós-crise da DC, o Besouro Azul mais famoso, por sinal. E o tal do Carapax no corpo do robozão foi um dos principais inimigos dele. E nesse trailer novo mostram toda a transformação dele em robô. Mas o corpo humano dele meio que ainda existe, né? Porque ele fica sem o capacete algumas vezes. Então eu diria que no filme o Carapax vai ser meio que um ciborgue, com aqueles cabos, sabe, entrando e saindo da pele dele. Talvez ele até tenha outros Caravelli, né? Uma cópia da tecnologia dos Caravelli. Não dá pra saber exatamente como é que vão adaptar ele ainda. Nos quadrinhos, a ideia é que o Carapax ele virou uma espécie de homem indestrutível. Ou seja, ele era parte do plano do Jarvis Kord, o tio do Ted Kord, que queria criar um exército de robôs daquele tipo. E tem uma cena que dá pra entender que as indústrias Kord estão planejando algo grande. Talvez aquilo seja o exército de robôs, homens indestrutíveis das indústrias Kord. Exatamente como eu tô falando pra vocês. Mas, Pete, você não disse que o Ted Kord é um herói? Então por que as indústrias Kord estariam tramando tudo isso, né? Sim, Ted Kord é um herói. E tem várias pistas nos trailers que mostram que o Ted Kord no cinema também é um herói. Quem assistiu o primeiro teaser trailer do filme e esse agora, viu que tem algumas cenas numa espécie de Batcaverna do Besouro Azul. Aquilo ali é o quartel-general do Ted Kord, o segundo besouro que eu tô falando pra vocês. É ali que rola a cena da família do Jaime, né, pegando várias armas diferentes. Até a vovó arranjou uma minigun pra entrar na brincadeira. Ficou legal, né? I advise me back away. Mas assim, no geral, todas as cenas na caverna estão bem legais. Tem até uma referência explícita à existência dos dois primeiros besouros azuis dos quadrinhos naquele outro primeiro trailer. Aparece literalmente os uniformes deles lá atrás. E assim, galera, estão 100% fidedignos. O uniforme deles nos quadrinhos é exatamente aquilo que a gente vê ali, que tá ali. Sabe? Perfeito. Então, pô, os caras estão usando bastante da base do que esses dois primeiros besouros azuis foram nos quadrinhos para esse filme. Pelo menos isso a gente tem que dar ponto pros caras. E assim, eu até espero de verdade que o Ted Kord apareça em algum momento do filme usando o traje dele. Porra, vai ser perfeito isso aí rolar. Uma baita de uma homenagem, né? Só imagina ver ele no traje dele, sabe? Usando várias das tecnologias bizarras que ele cria, pilotando o Bug. Que é isso, Pedro? Bug é esse besouro móvel que tá no filme. Essa nave em forma de besouro que aparece no trailer. Ele é a marca registrada do Ted Kord. Esse veículo dele foi inclusive adaptado em Watchmen, vocês vão lembrar. O Coruja de Watchmen, galera, é totalmente inspirado no Besouro Azul do Ted Kord. Assim como o Rorschach é inspirado no Questão. O Manhattan é inspirado no Capitão Átomo, e assim vai. São todos inspirados em alguns personagens da DC. Por isso que o Bug tá em Watchmen e vai estar agora em Besouro Azul. E o Bug já foi até meio que o transporte principal da Liga da Justiça na época que o Ted fazia parte da Liga da Justiça Internacional. Galera, aquele time era bom demais, sabe? Pô, com o Guigar, o Batman, o Seu Destino. Tinha Flama, tinha o Besouro Azul, que era ele, o Gladiador Dourado, que eles eram, porra, eles eram uma dupla, muito engraçados os dois. Pra mim, uma das melhores fases da Liga da Justiça de todos os tempos que eu já li. Essa formação. Você pode perceber que não tinha nem Superman. Cara, surreal o que tava ali nesse... Se você é dessa fase dos quadrinhos, você sabe do que eu tô falando. E eu acho que é essa fase aí que o James Gunn deve adaptar. Ainda mais agora que ele já confirmou que vai ter o Guy Gardner em Superman Legacy, né? Vai ser o Nathan Fillion. Porra, galera, tá perfeito o Nathan Fillion pro Guy Gardner. Primeiro que, pô, é um ator debochado. E o Guy Gardner é esse. O Guy Gardner é um fanfarrão. É um 7-1. O cara, porra, não vale nada, mas é um herói. Entende? O cara, tipo, tira onda, ao mesmo tempo não tira, mas quando é pra dar porrada, ele dá. É bom demais, galera. Aliás, desde essa fase da Liga da Justiça Internacional, o Gladiador Dourado e o Besouro Azul são o maior exemplo de melhores amigos da DC. Falei pra vocês, eles são super amigos, ok? E pensem o seguinte, o James Gunn já confirmou que o Besouro Azul vai fazer parte do novo DCU dele. Esse personagem, o Jamie Hayes, deve se manter no novo universo. Da mesma forma que a família dele. A Bruna Marquezine também, acho que vai continuar. Acho. Ele não bateu o martelo pra isso, né? Porque ele disse que o personagem vai continuar, mas o filme não. Tá estranho isso. Mas enfim, todo o núcleo do Besouro Azul deve se manter no novo DCU do James Gunn, se for seguir o que ele falou. Então vocês têm que ter em mente que se o Ted Kord for apresentado nesse filme, ele vai ser o mesmo que vai aparecer como o melhor amigo do Gladiador Dourado na série de TV do Gladiador Dourado, que também vai estar nesse novo reboot da DC do James Gunn. Essa série do Gladiador Dourado já tá confirmada e tudo, ok? Não é achismo, não. Difícil pensar em Gladiador Dourado sem o Ted Kord. Eles são inseparáveis, entende? É quase como o Batman e Robin. Não é Batman e Robin porque os dois seriam dois Batman, entende? Os dois são tops demais. Ó, eu aposto que no mínimo o Ted Kord aparece no pós-crédito. Mas vamos lá, voltando ao ponto. Sim, o Ted Kord é um dos donos da Kord Industries. Ele tem essa super empresa de tecnologia que aparece no trailer, ele é o dono. Aí eu tive a impressão que o Jamie ele vai conseguir entrar em algum programa de
estágio especial de lá, ou alguma coisa desse tipo, né? E é lá que o Escaravelho deve se fundir com ele. A partir disso, a Cord Industries vai caçar o Jamie para pegar o Escaravelho de volta, né? Já que o Escaravelho deve ser parte importante do plano maligno da empresa. Só que o Ted Cord não tem nada a ver com isso. Alguma coisa deve ter acontecido com ele, né? Talvez ele esteja desaparecido, talvez ele tenha sido preso pela irmã, porque quem é a CEO das indústrias Cord no filme e nos quadrinhos é a irmã mais velha do Ted, a Victoria Cord, que é a principal vilã do filme. A atriz Susan Sarandon tá interpretando ela. E tá parecidíssima com a personagem dos quadrinhos. Pô, mandaram bem de novo nisso. Tudo que as indústrias Cord estão planejando agora e tudo de ruim que a empresa vai fazer pra caçar o Jamie deve ser obra dela. Inclusive o tal do Carapax. Esse filme deve ser só um pau mandado dela. Um agente da empresa que usa a tecnologia deles. Eu acho que deve ser isso. Eu não acho que o Carapax vai ter muito aprofundamento, não. Não me pareceu isso, ok? Caramba, vou botar um background pra ele gigante, tipo baita vilãozão, não. A Victoria Cord vai mandar o Carapax pra caçar o Jamie e deve ser isso, né? Ele tá com carinha de capanga bruto. Sei o que é de capanga pau mandado, né? That love you feel for your family makes you weak. You're wrong. My family, that's what makes me strong. Bruna Marquezine. Bom, agora que você já tem uma noção da história dos Besouros Azuis, da história da família Cord, você deve estar se perguntando onde que a Bruna entra nessa história. Não tá? Não sei. Não? Não. Ok. Bom, a gente não tem nada ainda 100% confirmado, mas ao que tudo indica, a Bruna vai interpretar uma personagem que não existe nos quadrinhos. Ela vai ser a Jenny Cord, a filha do Ted Cord. Ela deve trabalhar na Cord Industries e é por isso que ela sabe tudo que tá rolando. Ela tem acesso a tudo. Ela que vai explicar o que é o Escaravelho. Ela vai explicar a história do Ted Cord, né? Vai levar eles lá pra Besouro Caverna do Ted e tudo mais. Então, ela é responsável por isso. E muito provavelmente ela vai ser o interesse amoroso do Jamie Rice também. Pô, fala sério, eu não sei nem porque eu falei muito provavelmente, ela vai ser, né? Mas considerando que a grande vilã é a tia dela, a Victoria Cord, pode ser aí que a Bruna tenha mais destaque no arco mais pessoal com a vilã. Talvez uma vingança pelo pai, resgate, algo desse tipo, né? Tem sangue ali no meio, né? Sangue de parente. E considerando que o núcleo do Besouro Azul, né? Os personagens desse filme já vão ser parte do novo reboot da DC, porque quem disse isso foi o James Gunn. Quem sabe a gente não veja a personagem da Bruna evoluindo, virando uma super heroína, assumindo o legado do Ted Cord. Pode acontecer. Olha, escreve o que eu tô te falando, galera. Talvez exista um futuro pra Jenny Cord na DC. Pacificador. A DC investiu no Pacificador e no arco de invasão alienígena dele naquela série, né? Sendo que o arco do Pacificador lidando com invasão alienígena é justamente com o Besouro Azul. Eles criaram aquelas borboletas na série dele. Mas nas HQs, o Pacificador é o mestre do Jamie. É ele quem guia o Jamie nessa vida de super-herói e ajuda ele a lidar com a invasão da The Reach. Então, como o Pacificador é basicamente um filho do James Gunn, eu imagino que ao menos no pós-crédito do filme vai ter uma pontinha do Pacificador com o Jamie, eu acho. Mas é uma relação pra gente ficar de olho no novo reboot da DC. Vai flopar? Bom, aí é uma questão muito pessoal, ok? Eu, logicamente, vou torcer muito pra que não. Começa assim logo, abrindo esse tópico dizendo que eu torço pra que não. Lógico, porra. Eu quero mais é que esse filme, porra, tenha muito resultado. Mas eu não tenho visto um bom marketing. Você tem visto isso também, você tá sabendo o que eu tô falando. O marketing do Besouro Azul tá ruim. Tá ruim, a gente não tem visto muito falar sobre esse filme. Fora que tá caindo muito nesse momento dessa onda de flop que tem acontecido com a DC. No momento que o universo da DC tá acabando. Simplesmente é o fim do universo da DC. O James Gunn declarou que aquele universo, o universo expandido da DC, acabou. Então você não tem hype nenhum. O James Gunn não bateu o martelo se esse personagem ou o filme vai fazer parte. Ele disse que o personagem vai, o filme não, então tá estranho, né? O que vai acontecer ali com o filme depois disso? A gente pensa até que pode ser um migué do James Gunn do tipo, não, peraí, eu vou dizer que o filme vai, o personagem continua, mas o filme não, porque eu não quero prejudicar o filme, porque ele fez isso. A partir do momento que ele fala que não vai continuar mais nada desse universo, ele prejudicou o filme do Flash, entende? E ao mesmo tempo, eu acho que tá muito da lei do Toshine, né? Vende mais porque é mais fresquinho, ou é mais fresquinho porque vende mais. O que eu quero dizer com isso? Ele lançou essa braba aí dizendo, porra, o personagem fica, mas o filme não. Tá muito estranho isso. Por quê? Porque vai depender muito da grana que vai render esse filme, da bilheteria. Se não tiver bilheteria, aí não vai ficar ninguém. Nem personagem, nem filme, nem nada. Se tiver bilheteria, porra, cara, se tiver um sucesso de bilheteria, aí eu acho que ele traz todo mundo e, tipo, beleza, já tinha falado que vai ficar mesmo. Foi super bom, vai continuar. E a continuação desse filme, a gente faz um filme 2 dentro do universo do James Gunn. Dentro do meu universo, que ele vai falar. E bilheteria é aquilo. Bilheteria não é só declarações do James Gunn. É história, é boca a boca, é crítica, é Rotten Tomatoes da vida, é influenciadores, é tudo, cara. Você bota tudo na sopa, entende?
Então, se tiver uma história boa, eu acho que dá certo, pra caramba. God can never ask. Hell yeah. They've been trying to stop the way, but the way don't stop. Como é que tá o seu hype? Tá hypado pra esse filme? Já comenta aqui embaixo. O que você acha que vai acontecer, ok? Coloca aqui embaixo. Lembrando, galera, eu torço demais pra esse filme, ok? Mas torço demais pra que ele fure a bolha desses últimos insucessos, digamos assim, da DC e seja um estrondo. Principalmente pra continuar, porque eu quero muito ver a Bruna Marquezine no universo da DC, eu quero muito ver o show do marido... Qual é o nome dele? Enfim, o personagem marido Henry, deu branco agora. Quero muito ver ele continuar no universo novo do James Gunn. Comenta aqui embaixo o que você acha. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos continuar sempre conversando sobre tudo, sobre o futuro da DC, sobre os quadrinhos, momentos épicos, animes. Aliás, vou gravar agora, direto a análise do One Punch Man. Então fica aí. Valeu, galera, até a próxima. Fui!